Debate RDK de volta, lembrando que o nosso apoio do Meneghini Veículos lá em Arroio do Meio, pessoa de carro novo, seminovo, Meneghini tem o melhor negócio para você. Mate Comunicação Integrada, sua agente de comunicação aqui de Lajeado, e Agropet São Cristóvão, o melhor lugar para o seu bichinho de estimação. Você estava falando do Inter aqui, do jogo, das decepções, da atuação de alguns jogadores aí. Você estava falando do Thiago Maia. Cara, o Thiago Maia, acho que a negociação frustrada com o Santos ali atrapalhou bastante, né? Penso que sim, né? Ele declarou... Ele queria ir embora. Ele declarou isso publicamente, que gostaria de ter ido embora, não porque não estivesse gostando do Internacional, porque lá em Santos... Salário maior, estrutura, time que ele começou, né? E principalmente pela questão familiar. Sim, foi isso que ele declarou. Então, mas ele disse também que queria jogar com o Neymar. Isso não ia conseguir. Isso eu não ia conseguir, acho que não. Mas talvez uma frustração, mas, cara, ele tem contrato com o Internacional. Precisa voltar, então vá a campo, pelo menos, e demonstre disposição. Né? Isso ele não está mostrando. Foi muito apático. Muito abaixo. Então, duas grandes decepções. E o Inter precisa pensar nisso, porque agora a gente já está percebendo, né, a necessidade de fazer, né, esse processo de variação, de formação de elenco, né, para jogos. Imagina, já era um jogo importante que o Inter poderia ter feito 3 pontos, né? Mas tem Palmeiras e Grêmio essa semana. O que faz o técnico nessa hora, né? É verdade. Não tem. Vamos falar desse jogo então. Né? O Inter volta a campo amanhã com os retornos de Alan Patrick, Fernando e Bruno Henrique. E Bernabé. Né? O jogo, o único desfalque é o Carboneiro, lesionado, tá? O Vitinho deve ser o titular. Jogo marcado para 19 horas e 30 minutos lá no Beira-Rio. Jogaço contra o Palmeiras. Deve ser o Vitinho, porque o Tabata ainda não tem aquele ritmo todo, senão já seria Tabata, na minha opinião. O Tabata deve ser peça para entrar depois do tempo, né? Com certeza. Ele é o 12º ali, né? Provável time do Inter, então deve ter o Antero, o Aguirre, o Vitão, o Rojo, o Bernabé, o Fernando, o Bruno Henrique, o Vitinho ou o Tabata, a gente deixa essa dúvida, o Alan Patrick, o Wesley, o Ener Valencia, então. E a grande notícia, né, dos últimos dias é que o Vitor Gabriel está recuperado. Sim. E já está no processo de treino, não é retreinamento, já treinou. E talvez esteja na lista de amanhã, mas não deve jogar. Essa é a grande notícia, porque, sem dúvida nenhuma, tem 2 problemas com a ausência dele. É a perda de um jogador de alta categoria, sim, de técnica, um jogador inteligentíssimo que sabe sair jogando. E o segundo problema é o deslocamento do Vitão. Tira o Vitão, né, de posição. Né? Tu tira o Vitão, bota pro lado esquerdo, e aí tu meio que deixa a coisa capenga. Então, o retorno desse rapaz aí, enquanto o Juninho, né, está lá se recuperando, lesão, não falaram até agora quanto tempo ele vai ficar fora, mas acho que umas 3 ou 4 semanas, né? Então, retorno do Vitor Gabriel é uma das grandes notícias aí para os próximos jogos. Eu acho que ele é o titular, independente. Se todo mundo estiver bem, ele é o titular. Eu acho que sim, sem dúvida. Não, o Juninho e o Rogel vão ser os reservas imediatas. E o Kaique, cara, eu achava que, né? Achei que poderia ser. Que nesse processo aí de saída do Vitor ia dar oportunidade para ele, né? Ele é um zagueiro alto, né? Enfim, e não sei, talvez nos treinamentos eles não estejam correspondendo, mas a minha expectativa é de que ele jogasse. Eu queria esperar desse confronto contra o Palmeiras. O Palmeiras deve ser completaço esse jogo aí. A sorte do Inter é que tem algumas peças aí, tipo o Rafael Veiga, por exemplo, que está machucado, né? Não, mas tirando o Vitor Roque, volta o Gustavo Gomes, entendeu? Dúvida, tem o Piqueires, vai estar em campo. Mas eles já voltaram no último jogo. Foi no domingo, acho? Não, foi no... mas aí voltou de recondicionamento. Agora o primeiro jogo como titular, né? Então, é uma questão... O Inter pega essa sorte, assim, né? Volta todo mundo. Mas o time que vem é muito forte. E vem. Foi sábado o jogo. Sim. Vem empolgado com essa vitória sobre o Corinthians e tal. Vai ser um jogão, sem dúvida. Eu também acho que vai ser. É o jogo da rodada para mim, na minha opinião. Mas o Palmeiras das últimas, mesmo com o time bom, tem perdido pro Inter no Beira-Rio. O Internacional... No ano passado foi assim. No ano passado foi bem, né? Enfim, e eu acho que esse ano vai ser um jogo ainda mais equilibrado, né? Acho que vai ser um baita jogo. E aliás, só para me lembrei agora, o Inter ganhou as duas, ganhou lá em São Paulo também, né? Verdade, gol do Wesley, né? A verdade é que o Palmeiras
também está tentando reencontrar Sim. o seu bom futebol. Chegou muita gente, né, esse ano no Palmeiras. Reencontrar. Né? Voltaram alguns, o Maurício, por exemplo, né? Ex-internacional, tá voltando, está à disposição. Não, eu digo contratações, né? Muitos jogadores novos. Ah, sim, né? sim, sem dúvida, sem dúvida. Remodelagem de elenco e tudo mais, né? Até encaixar isso aí todo mundo, né? Mas é isso, o Internacional tem essa vantagem, na minha opinião, sobre o Palmeiras, que é o fato de estar absolutamente encaixado, entrosado, e com uma sequência de trabalho aí que o Palmeiras está tentando reencontrar. É bem verdade que vem de uma vitória muito bem construída, eu diria, e até com uma certa facilidade contra o Corinthians, né? E isso, bom, anima, né? Agora, eu imagino um baita jogo. Palpite. Acho que o Internacional ganha, né? Eu acho que o Meio a Internacional... zero, né? faz ali um 1 a 0. Você desce pra fazer. 1 a 0, 2 a 0, alguma coisa assim, não mais do que isso. Demar, o que tu acha desse jogo aí? Jogo bom, hein? 1-1. 1-1. Não é absurdo Não. apostar num placar. Duelo de iguais, né? Claro. Vamos dizer assim, tipo, gente que briga pela ponta de parte de cima ali, né? Então, lembrando que o Internacional entra em campo 19 horas e 30 minutos dessa quarta-feira, jogaço no Beira-Rio contra o Palmeiras. Vamos falar de Grêmio. O Grêmio continua a sua saga de derrotas, né? Mais uma derrota contra o Flamengo. O Grêmio muito apático, né, contra o Flamengo. Não, na verdade sim, foi tudo isso aí que tu está dizendo. Agora, essa derrota, ela poderia ter Ela já era esperada. Ela era esperada, quer dizer, talvez por... Ela não, vamos dizer assim, acumulou mais problemas, vamos dizer assim. Agora... Mas pelo que vem apresentando, isso aí já era uma coisa... Na verdade, o problema do Grêmio está se precipitando. Eu, vamos dizer assim, fiz uma análise bem fria. Eu sou torcedor, mas não sou aquele fanático de não dormir quando perde, essas coisas. Tem gente que, cara, fica... Né? Mas assim, eu tive pensando, o time do Grêmio, alguns jogadores não deram certo, quer dizer, contrataram mais jogadores do ano passado e o time teria que jogar mais, na minha maneira de ver. Tá, o treinador, será que ele desaprendeu tudo? O que eu acho que está acontecendo lá é que os jogadores não compraram a ideia do treinador. Agora, vou dizer para vocês uma coisa, bem curta, bem curta. Eu acho que os jogadores ganhando 1 milhão, ganhando 800, ganhando 500, sei lá, fizeram contratos bons, recebem todo mês, não estão com o salário atrasado, cara... Aí eu não gosto que o treinador me mandou eu correr mais ou não sei o quê. Mas que é isso? O cara, então pede para sair. E eu acho, aí é que entra uma questão que eu acho que é o primeiro ponto no Grêmio. Esse elo, não tem ninguém para dar suporte para o treinador. Isso eu já falei numa ocasião anterior, que falta uma estrutura. O treinador não tem que pegar esses lances disciplinares aí. Não. Eles estavam acostumados com o Renato, mas o Renato a gente sabe que criou uma dependência e isso tem que eliminar, né? Então, o treinador vai ter que falar com o cara, escuta, não pode fazer isso que tu fez na rua aí e tal, né? Não, isso tem que ter alguém que dê um respaldo para ele. O treinador é pago para treinar. Também ele tem feito algumas burradas, vamos dizer assim, ao insistir com certos jogadores que na verdade, já faz bastante tempo que eles não jogam. É o caso do Pavão, que não conseguiram. Quando eu digo jogam, não é só entrar em campo, né? Não é só entrar em campo. É tentar fazer. O cara teve um jogo aí, não esse último, o penúltimo, onde ele errou 10 passes. Cara, não tem condições. Mas tu sabe que com as lesões é o único ponto que se mostra a disposição aí, né? Porque tu pegar assim. Mas umas coisas que eu não consigo entender na questão do Quinteiros. E eu até queria te perguntar assim, se o trabalho dele segue prestigiado, porque a direção segue com respaldo, né? Na verdade, assim, ó, eu até acredito... Até o Granada. Eu até acredito assim, ó, que hoje já está sendo questionado o trabalho também, mas eles publicamente não podem admitir isso. Não. Só que eles estão vendo, por exemplo, o Santos quis contratar o Dorival e o como é que é o outro que está... Titi. Não, São Paulo. Não, agora o São Paulo está na frente. Esses caras não quiseram ir para o Santos. O Mano também parece que não quis ir. É um pepino. Tu ir lá treinar com o Neymar, quem é que vai mandar no time lá? É complicado isso aí. Então,
tu vai lá para te incomodar, o próximo que for lá, o São Paulo ele vai dar encrenca na primeira semana com o Neymar. Então, assim, ó, eu acho que o Grêmio, eles dizem que está prestigiado, ele vai chegar um momento que ele não vai conseguir. Até o Grenal. E vou dizer uma coisa para vocês, sem ter mostrado o trabalho dele. Ademar, o Internacional, uns anos atrás, um tempo atrás, isso é de memória trágica para o torcedor do Grêmio, demitiu o seu treinador numa semana de Grenal. E no final de semana, foi no domingo, eu acho, tomou 5 do Grêmio. O Grêmio está, obviamente, prestando muita atenção nesse detalhe. Senão, eu acho que já teria uma movimentação mais intensa. Hoje circulou uma informação, do Dorival, né? De que já fizeram. Imagina isso, como é que fica no ambiente dentro do Grêmio com o atual treinador, né? Olha, eles já estão procurando outro. Não sei se é verdade, se isso aí é plantado na imprensa. Sabe como é que funciona aqui? É que hoje ficou muito difícil para, vamos dizer assim, a situação do Grêmio em relação à imprensa, porque tem os próprios torcedores que hoje eles precisam de mídia, eles precisam de audiência no site deles lá, que eles têm os caça-like, né? Então, isso aí é muito complicado. Então, cada um sabe alguma coisa mas diferente. O Grêmio, mas não o Grêmio, dá para acreditar em tudo, eu não sei. Num ambiente interno de clube, como o Grêmio está vivendo, esse tipo de coisa tem uma repercussão. No Inter não daria nada, porque as coisas estão ajeitadinhas. O Grêmio tinha isso em outro tempo, ninguém daria bola. E estava tudo arrumadinho. Hoje não. É uma esculhambação, né? E ainda por cima, eu nem tinha me dado conta, mas hoje saiu a informação, o Rodrigo ali rompeu o ligamento do joelho. Nós vamos falar disso aí. Não bastava toda a dificuldade. O Grêmio perde um jogador importante para o jogo de amanhã e talvez para o Grenal, que é o uruguaio. Sabe por quê? Porque o cara tinha uma infecção no dente, teve que extrair. Você é um troço maluco. Não, maluco. Esse tipo de coisa acontecia, né, naqueles tempos, né, quando o Grêmio estava lá, aquela situação caindo, essas coisas aconteciam. No Internacional, isso acontecia quando o Internacional vivia ali brigando contra não cair para a segunda divisão e tal. E hoje o ambiente interno do Grêmio, claro que o técnico, na minha opinião, ele está devendo. Bastante. Está devendo bastante. Mas e aí? Vai trocar e vai trazer outro nesse ambiente? Vocês acham que vai resolver? Mas aí é que eu ia entrar, eu ia começar para continuar o meu raciocínio anterior. Por exemplo, assim, ó, tudo bem, o Quinteiros tem algumas dúvidas. Vamos rifar o cara. Em primeiro lugar, vai custar uma boa grana isso aí, né? É um valor bem... 13 milhões se fala. Não sei também se é tanto. Tava bom pra ti? É um din. Pra mim tava bom. Tava bom já, né? 13 milha, né? Mas aí assim, agora, vamos pegar um outro cara, vamos trazer. Tu vai trazer o Mano Menezes. A torcida já tem torcedor contra antes de ele vir. Não tenho dúvida. E vai trazer o Dorival. Eu acho que hoje o Dorival... Só existe um nome que não existe rejeição no Grêmio hoje, que chama-se Tite. E eu acho que o Dorival também. Não, o Dorival não assume. Esse time sul-americano que o Grêmio montou, não é pro Dorival. Sim. O Grêmio montou um time pra jogar o Campeonato Argentino. Isso é uma vez, entendeu? Não adianta, cara. Os caras não sabem falar a língua, os caras não se entendem. Então, aí tu vai trazer um técnico brasileiro. Cara, hoje no time titular do Grêmio, quantos são brasileiros? Não, tem. Entendeu? Então, esses dias tinha 6 jogando, foi por um dia que tu entende. Estavam os outros lesionados, né? O Internacional também tem muito. Tudo bem, mas é uma questão, tipo assim, o Inter tá encaixado, tu entende? E as principais lideranças do Inter são brasileiros. O Patrick, o Fernando. Aí tu olha, cara, quem é o cara que representa o Grêmio? É o Bright White, cara. Que é o cara que fala, que grita, entendeu? O cara que é norueguês, cara. Entende? Verdade. Então, tipo, tu pega assim, cara, qual é a representatividade do Grêmio dentro de campo? Cara, o Vila Sante aquele, vamos combinar. É que aí... O Edenilson, cara. Quando o ambiente interno tá sem comando, É isso aí. reflete dentro. Se o do bloco fica por aqui, voltamos daqui a pouco com o debate RD, cara.